Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aí embaixo, deixa também o seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje desejando uma boa sexta-feira para você que tá me assistindo. Deus abençoe seu dia, São Paulino e São Paulina. Galera, o final de semana aí que a gente tá começando agora, não teremos jogo do São Paulo. O próximo jogo é apenas na terça-feira de carnaval, às 7h30 da noite, o jogo fora de casa contra o São Bento. Um jogo que pode, inclusive, definir a nossa classificação para a próxima fase, né? O Campeonato Paulista vai seguir, teremos alguns jogos, mas como eu falei, tricolor apenas na terça. Ontem tivemos clássico, né? Corinthians 2, Palmeiras 2, um grande jogo, né? Um dos jogos mais bonitos de assistir assim no Campeonato Paulista desta temporada. A gente já enfrentou os dois adversários, né? Já perdemos pro Corinthians e empatamos com o Palmeiras, né? Então foi interessante a gente analisar alguns pontos aí, porque pode ser nossos eventuais adversários aí nesta reta final de Campeonato Paulista. Como é que tá a sua expectativa aí? Vocês acham que o São Paulo se classifica? Chega na final mais uma vez, pela terceira vez consecutiva? Você acha que o São Paulo volta a vencer o Paulistão depois de uma temporada, né? Será que vai ter uma reedição de final, São Paulo e Palmeiras, igual foi as duas últimas? Quero saber como está a sua expectativa para este ano de 2023, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o São Paulo agora, de um nome muito importante, né, que vem sendo tão importante essa temporada, assim como todas as outras vezes que vestiu a camisa do tricolor, mas de uma maneira diferente, né? Vamos falar agora sobre Jonathan Calleri, ele que nesta temporada tem apenas um gol e tem 2 assistências, né? É realmente muito difícil a gente ver o Calleri com mais assistências do que gols, mas é o que vem acontecendo nessa temporada, né? Após 9 partidas do tricolor, ele não foi titular nas 9, né? É bom a gente rechaçar isso, mas o Calleri vinha numa seca aí, né? Desencantou contra o Santos, mas ele é um jogador importantíssimo, galera. Eu não gosto de ver nenhum torcedor são paulino, tem gente criticando o Calleri. Eu gosto sempre de lembrar, antes do Calleri, a gente tinha o Pablo, a gente sofria, o Pablo tirou a gente de Libertadores e tudo mais, não ajudou o São Paulo em absolutamente nada, e hoje a gente tem o Calleri, então a gente tem que agradecer. Ele não é o Haaland, e assim como outros tantos atacantes também não são, que fazem 1, 2 gols por jogo. Isso aí não existe no Brasil, galera. É praticamente impossível. Obviamente a gente tem jogadores assim como o Gabigol, o Pedro, né? Os caras fazem bastante gol, mas média de 1 gol por jogo não tem como. E a gente tem que elogiar o Calleri sim, porque há um tempo atrás a gente tinha o Pablo. E ele é aquele atacante que briga, que ajuda a equipe. Contra a Ferroviária, ele não fez um gol, mas o São Paulo tava com 1 a menos e ele brigou com os zagueiros o tempo inteiro e ainda deu assistência pro Galo, que poderia ter sido gol aquela bola, hein? Contra a Inter de Limeira, o São Paulo fez 5, o Calleri não fez nenhum, mas ele deu assistência pro Rato fazer o seu primeiro gol, ele abriu espaço, ele brigou contra a defesa, então ele é um jogador importante sim, e eu acho muito injusto quem tá criticando o Calleri por não ter marcado aí nesta temporada, marcado apenas 1 gol, acho muito injusto e eu quero saber a sua opinião. Você tá do lado que critica ou você está do lado que apoia o Jonathan Calleri? Pra mim, ele tem muito passe livre ainda no tricolor. Deixa aí nos comentários a sua opinião. E agora vamos falar sobre um outro nome que não tem tanto prestígio e tanto passe livre assim. Vamos falar sobre o gol São Paulino, né? O goleiro Rafael chegou nesta temporada e vem sendo o titular absoluto, algo que nunca tinha acontecido em sua carreira, né? O goleiro tá tendo muita sequência, já conta aí com 9 jogos, né? Todos os jogos do São Paulo este ano, ele jogou como titular, jogou todos os minutos e ele veio aí e praticamente encerrou uma briga que o São Paulo vem tendo, né? O certo é o seguinte, e a verdade é a seguinte: desde que o Rogério Ceni aposentou, o São Paulo nunca teve um goleiro à altura. O São Paulo sempre sofreu com a posição. Chega um goleiro, vai bem um outro jogo, mas sempre criticado. Na última temporada, o São Paulo trouxe o Jandrei, que começou bem, depois caiu de rendimento, e também trouxe o Felipe Alves, que também havia começado bem, mas também falhou em algumas situações. E este ano de 2023 começamos com o Rafael e sem absolutamente nenhuma disputa. Ele jogou todos os jogos. Alguns jogos ele passou sem ser vazado, mas nos últimos 3 jogos do São Paulo, o tricolor levou o gol, né? Levamos 2 pro Bragantino, levamos 1 contra o Santos e levamos 1 também contra a Inter de Limeira. Então São Paulo vem sendo vazado consecutivamente. Contra o Bragantino, na minha opinião, ele falhou. Eu acho ele um bom goleiro, acho um nome interessante, mas
mas não sei se seria um nome assim ideal, um nome indiscutível no gol do São Paulo. Eu acho que o Tricolor poderia buscar opções no mercado aí. O próprio Lucas Perry, que saiu, tá fazendo um baita campeonato no Botafogo, o próprio Gatito do Botafogo, entre alguns outros nomes aí que eu quero saber a opinião de vocês. Mas e aí, o Rafael é realmente um nome indiscutível no gol São Paulino? Merece toda esta confiança que o Rogério Ceni está dando pra ele? Deixa nos comentários a sua opinião, tá bom? Galera, e ó, como vocês sabem, o Tricolor e nenhuma outra equipe do Campeonato Paulista pode mais inscrever jogadores para esta fase, né? Restam 3 jogos e aí depois sim, aí depois pode haver algumas trocas, pode inscrever jogadores novos, pode tirar alguns jogadores inscritos aí. Ou seja, vai voltar aí a cargo algumas contratações, né? Tem clube, por exemplo, o Lucas Lima estreou ontem pelo Santos. Então, o São Paulo ainda segue ativo sim, para você que achou que acabou as contratações. Houve uma grande reformulação, mas ainda não acabou as contratações do Tricolor e o São Paulo segue de olho em um nome. Estamos falando sobre o atacante Marinho, da equipe do Flamengo. Ele que é um atacante que todos conhecem, passou por muitos clubes no futebol brasileiro, jogou bem no Vitória, jogou no Ceará, jogou no Cruzeiro, está agora no Flamengo, mas passou também pela equipe do Santos e ele não permanece no Flamengo para este ano. O técnico Vitor Pereira quer fazer uma reformulação e colocou alguns nomes aí na lista de transferências. Nós estamos aí na metade para o final do mês de fevereiro e até junho, tanto o Marinho, tanto o Vidal e mais algum outro jogador aí vai deixar o Flamengo. O atleta já busca um novo clube. E o São Paulo já sabe aí quanto tem que fazer aí para fazer esse investimento. Cerca de R$700 mil por mês. É um salário alto, tem que ver a forma física do atleta. Eu acho que ele mesmo com essa idade de mais de 30 anos tem uma forma física boa. Mas e aí, será que seria um jogador para uma temporada, para 2 temporadas? O São Paulo vem de olho no Marinho, ó, há um bom tempo. E eu quero saber a sua opinião. Será que seria esse jogador de ponta ideal aí pro nosso tricolor? Será que ele chegaria para ser titular? Na minha opinião, R$700 mil tá caro. E se ele chegasse com esse salário, ele teria que ser titular absoluto. Ele não pode chegar, se a gente não pode pagar, hoje a gente não pode dar esse luxo de pagar R$700 mil para um jogador que vai ser banco. Eu acho que a gente pode trabalhar bem esses pontos que nós temos. O Wellington Rato vem fazendo um bom campeonato, o Pedrinho tem sido bem aí, bem importante todas as vezes que foi necessitado aí na equipe. Temos também o Marcos Paulo, mas eu acho que nós precisamos de um nome como o Marinho. Mas como eu falei, com este salário eu acho inviável. Eu não pagaria R$700 hoje para esta contratação. Mas se o São Paulo conseguisse negociar, abaixasse um pouco, quem sabe um contrato de uma temporada, aí eu acho que seria viável a contratação sim do Marinho. É um jogador interessante, é um jogador de 1 contra 1, muito forte. Obviamente lá no Flamengo a concorrência é muito grande, né? Você fala de Arrascaeta, de Everton Ribeiro, de Cebolinha, Pedro, Gabigol. Então são muitos atacantes de qualidade, realmente ficou um pouco difícil pro Marinho. Mas eu acho que ele no São Paulo cairia muito bem, hein? O que você acha da contratação deste atacante? Deixa aí nos comentários, tá bom, galera? E ó, como eu falei pra vocês aí, a gente vem tentando aí realmente se recuperar, se reforçar muito bem. Próximo jogo na terça-feira vai ser muito importante essa folga desses dias aí para a recuperação de alguns atletas, né? O São Paulo tem muitos jogadores no departamento médico, né? Então esse fim de semana sem jogos pode ser muito importante para que a gente possa recuperar alguns nomes aí. Notícias boas, né? A gente vem tendo alguns retornos aí nos gramados, né? Alguns treinos já nos gramados, como por exemplo o Diego Costa, como o Rafinha, como o Igor Vinícius, como o Caio também, né? Então é muito bom. O Alisson também, que muita gente pergunta, teve alguns problemas pessoais, não treinou neste início de temporada, tá voltando aí agora, obviamente vai ter que recuperar sua forma física e tudo mais, vai se entrosar com o elenco. Então é muito importante aí essa pausa, né? Pelo menos alguns dias, né? O São Paulo jogou na quarta, foi quarta-feira que o São Paulo jogou, né? E aí tem quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. 5 dias até o próximo jogo, que é contra a equipe do São Bento. São Bento que está no grupo do Corinthians aí, até o momento é uma equipe classificada, né? Então é um jogo muito interessante. E aí depois o São Paulo encerra, né, o campeonato. Teremos jogo contra a forte equipe do São Bernardo. São Bernardo tá voando, hein? São Bernardo tá voando, fazendo uma baita de uma campanha, tem o mesmo número de pontos com o São Paulo, igual o São Paulo, e com um jogo a menos, né? O São Bernardo bateu o Corinthians por 2-0, jogando muito, e também goleou a equipe do Guarani, que tá no grupo, no nosso grupo aí, por 5-1 lá em Campinas. Exatamente, os caras estão voando muito, estão no grupo aí do Palmeiras e provavelmente serão a equipe classificada. Então é bom a gente ficar de olho também em todas as rodadas do Campeonato Paulista pra gente analisar os nossos possíveis adversários, né? Ontem o Mirassol jogou e venceu, né? O Mirassol conquistou mais 3 pontos. O Mirassol tá na briga aí com a Água Santa pela segunda vaga do nosso grupo, né? E também tivemos um empate entre Santo André e Santos. Que fase do Santos, que fase terrível vive a nossa equipe rival, beleza? E ó,
Pra você que é novo no canal, chegando agora, começando a acompanhar a gente, ó, tem um botãozinho aqui embaixo no vídeo, tá vendo? Clica nele e se inscreve. E também ativa o sininho de notificação que tá aqui embaixo, porque aí você recebe notificação todos os dias com as principais informações do São Paulo Futebol Clube. Pra você que sempre nos acompanha, deixa o like nesse vídeo e também deixa o comentário sobre todos os assuntos que eu falei. O vídeo de hoje vai se encerrando, amanhã volto com mais novidades. Fiquem com Deus, um abraço, valeu!